No vídeo de hoje eu falo dos sensores mais utilizados para controle de temperatura e umidade, que é o DHT-11. Vamos entender as suas especificações, onde que eu uso o DHT-11, onde que eu uso o DHT-22, quais são as diferenças dessas duas versões e como que eu faço para programar utilizando uma biblioteca bem simples. Assista o vídeo até o final para aprender a respeito desse sensor também. Fala pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje então a gente vai falar a respeito desse sensor, o DHT-11 e o DHT-22. Quando que eu utilizo um, quando que eu utilizo o outro? O DHT-11 ele é um sensor um pouco mais simples, ele tem uma faixa de temperatura um pouco menor, ele tem algumas especificações um pouco diferentes, a sua precisão não é tão boa quanto o DHT-22, então aí eu já estou dando mais ou menos uma dica, né? Se eu preciso de mais precisão, se eu preciso de uma faixa maior, eu vou utilizar o DHT-22. Se eu tenho um controle de temperatura que é mais ou menos tranquilo de fazer, se é um sensor que não tem tanta criticalidade assim, eu posso usar um DHT-11 também. Esse sensor ele tem a característica que ele faz a comunicação via serial. Embora seja um sensor analógico, né, estamos medindo grandezas analógicas, temperatura e umidade, ele tem dentro dele um microcontrolador que vai fazer o envio desse sinal via um fio apenas, é um fio só. E eu explico nesse vídeo como que ele faz a comunicação desse sinal. Claro que existe uma biblioteca já pronta no Arduino. Para que não existe biblioteca no Arduino, né? Tudo existe biblioteca. Existe uma biblioteca que já facilita muito a nossa vida. Mas é interessante saber como que esse um fio apenas funciona, para você entender como que é o barramento serial, como que é a transmissão desses dados, como que é a formatação desse dado. E eu trago também aqui como que a gente conecta ele junto com o display, como que esse display funciona, um display LCD normal. E a gente vai utilizar esse display num barramento I2C. Eu já tive uma aula aqui onde eu falei a respeito de display LCD, mas era um display que tinha todas as suas conexões direto ao Arduino. Então, nesse caso aqui, o LCD está conectado num módulozinho I2C e a gente vai usar apenas dois fios para comunicar com o Arduino. Bem simples também, vamos ver o exemplo aqui no computador como que funciona. Então chega de papo, vamos logo para a prática, vamos analisar o datasheet dele e depois vamos para aqui para o protoboard fazer a montagem desse sensor. Vem comigo aqui para o computador. Muito bom pessoal, vamos ver então a respeito desses sensores, que é o DHT-11 e o DHT-22. São sensores que a gente utiliza para medir umidade e temperatura, num mesmo encapsulamento. Aqui eu tenho aberto no meu computador o datasheet do DHT-11 e do DHT-22. Vamos analisar um pouquinho a respeito deles e vamos entender quais são as diferenças, onde que a gente pode usar um, onde que a gente pode usar o outro e como que ele trabalha junto com o Arduino ou um outro microcontrolador. Então ele tem esse encapsulamento, né, 4 pinos, um encapsulamento meio furadinho aqui, até parece um protoboard. E dentro dele nós vamos ter um NTC, que é um sensor de temperatura. Eu já falei de NTC aqui no nosso canal, então deixar o card aí para vocês a respeito desses tipos de sensores de temperatura, que é um resistor que varia a sua resistência conforme a temperatura. E ele vai ter também um outro sensor de umidade embutido dentro desse encapsulamento. Então ele vai ter um microcontrolador aqui dentro que ele vai pegar esses dois dados e vai enviar para fora, né? Ele vai ter um pino de saída aqui, apenas um pino, ou seja, ele faz dentro desse mesmo pino um envio dos dois sinais de forma digital, ou seja, vai ser uma sequência de 0 e 1, onde ele vai dizer aqui é a temperatura e depois ele vai dizer aqui é a umidade. Aqui no datasheet ele explica um pouco quais são as principais, né, aplicações. Então ele fala aqui de um modificador, testes, equipamento de teste, inspeção, equipamentos de consumo, eletrônicos, automotivo, data loggers, estações de tempo e um monte de coisas aqui, né? Aqui que a gente começa a pegar a grande diferença entre o DHT, o DHT-11 e o DHT-22. Por quê? O DHT-22 ele é mais preciso, ele tem uma faixa maior de temperatura e umidade. Então, se você vai ter uma aplicação que é mais crítica, que é uma aplicação mais importante,
eu dependo, vamos supor, eu estou colocando aqui ele numa estação de tempo dentro de uma estufa. E dentro dessa estufa tem uma plantação. Essa plantação precisa ter um controle muito rígido de umidade e temperatura. Então use o DHT-22. Se você vai perder dinheiro ou vai perder bens, né, se esse sensor falhar ou indicar algo errado, usa algo melhor, usa o DHT-22, tá? Não que o DHT-11 não possa ser usado. A questão aqui é o quanto que você precisa investir a mais para ter um pouco mais de confiança. Então, dependendo da sua aplicação, vale a pena você desembolsar um pouco mais de dinheiro para conseguir atingir um objetivo um pouco mais confiável, um pouco melhor. A respeito de faixas, né? Então aqui ele continua falando das dimensões e aqui ele vai colocar os principais parâmetros. Então ele fala um pouco aqui da curiosidade, fala da estabilidade, estereses, né? O power supply, então ele trabalha de 3.5 até 5,5, então ele não dá para ser alimentado com 3.3, né? Aqui ele fala dos pinos, 1, 2 e 3 e 4, o 3 não é utilizado, e o 2 é o pino de data, né? Que é o single bus aqui. Uma das coisas mais divertidas desse datasheet é que eu desconfio que eles traduziram errado, porque ele não coloca aqui a faixa completa, né? Então eu tive que pesquisar na internet depois, porque aqui ele não fala qual que é o range que ele tem, né? Ele fala só em 25 graus. Então o que esse sensor consegue medir? Ele consegue medir de 0 a 50 graus, né? Então provavelmente ele vai ter uma curiosidade de 2 graus, mais ou menos 2 graus em 25 graus, né? Então ele vai variar um pouco. E umidade ele vai ler entre 20% e 80%. Abaixo disso ele não consegue, acima disso ele também não consegue. Ok? Então eu desconfio que aqui foi algum problema de chinês para o inglês que alguém não conseguiu traduzir, mas tudo bem, a gente releva um pouco isso, confia nos dados que eu obtive da internet. E aqui ele fala um pouco de como que você faz a ligação. Então, o pino 2, como a gente já viu, é o pino de dados, né? Ele que vai carregar a informação do sensor até o microcontrolador e a gente precisa colocar um resistor de pull-up. Um resistor acima de 5K, que ele cita no datasheet, já é suficiente. Eu coloquei no meu circuito, que a gente vai testar agora, um resistor de 10K. E aqui um pouco mais para frente, ele fala um pouco a respeito de comprimento de cabo e tal, e aqui ele explica como que funciona o formato do dado, né? Então ele vai passar todos os bits de uma vez. Então ele vai indicar primeiro a umidade em 2 bytes e depois a temperatura em outros 2 bytes. E aí ele tem um último byte de paridade. Então ele fala aqui, né, esse aqui é a umidade, se for 3 e depois 5 em binário, significa 3 e 5 em hexadecimal, que convertendo para decimal dá 53. Aí ele fala a mesma coisa para a temperatura, ok? E aí, mas como que ele funciona, né? Ele fala que quando ele está em modo de espera, como eu tenho o nosso resistor colocando ele em pull-up, ele fica em alto. E aí, o microcontrolador, quando ele quer receber o dado, ele coloca esse sinal em ground por um tempo mínimo, que ele fala aqui no datasheet que tem que ser maior do que 18 milissegundos, se não me falha a memória. Aqui, ó, ele fala aqui, ó, step 2, tem que estar com 18 milissegundos para baixo, acima disso, not be less, então ele tem que ser maior que isso, 18 milissegundos, e aí ele vai entender, né, o DHT-11 vai entender, opa, alguém está querendo os dados que eu estou medindo. E aí após isso, ele vai fazer a sequência de dados, né, de todos aqueles bits que a gente viu ali em cima, e termina deixando o barramento em alto novamente. É bem simples, né? Então é um barramento de apenas um fio, onde um conversa, e um pede o dado e o outro fala todos os dados, né? Então e aquele que pediu fica escutando. A gente já tem uma biblioteca pronta para o Arduino para fazer isso, né? A gente não precisa se preocupar com essa, digamos assim,
esse chaveamento de bits, essa sequência e a temporização. E já existe uma biblioteca que vai fazer tudo automaticamente para a gente só precisa fazer o programinha bem fácil. Olhando então aqui o datasheet do DHT22, né, ele chama aqui de AM2302 também, eu só quero mostrar aqui para vocês que ele é um datasheet um pouco melhor, né, ao contrário do que a gente viu agora do DHT11, que não tem quase nada de dados de temperatura e faixa. Aqui ele fala bem bonitinho, ó. A umidade eu tenho aqui de 0 até 99,9, ou seja, quase 100 graus, né? Estou molhado. Temperatura, ele fala aqui, ó, de menos 40 a 80. Então, já é uma faixa de temperatura bem legal. Ele também coloca aqui, né, como que é a variação, o erro de variação de umidade, conforme a faixa dele, é a mesma coisa para a temperatura. Olha que interessante, né? A gente acabou de ver lá que o erro do outro DHT11 pode ser mais ou menos 2 graus. O DHT22, ó, o máximo erro dele, nas extremidades das faixas, 0,4 graus. É bem diferente, é bem melhor do que a DHT11, ok? Então, mais um motivo para a gente conseguir, para a gente utilizar esse DHT22 em situações onde eu preciso ter algo mais confiável, algo mais preciso. E aqui ele tem outras e diversas tabelas, né? Mas o funcionamento, até o circuitinho que ele bota, é o mesmo, praticamente, é o mesmo, né? O funcionamento é do mesmo jeito. Eu boto, coloco o sinal em ground por um tempo e aí ele vai fazer todo o envio dos dois dados, né? De umidade e temperatura sequencialmente, ok? Em 2 bytes. Então eu tenho aqui um Arduino com um DHT, vamos dar uma olhada nele e a gente vai fazer primeiro um teste, né, um teste bem simples, e aí depois eu quero mostrar para vocês também como que a gente pode ligar um display LCD junto do DHT. Então o que a gente tem aqui é o nosso sensorzinho, o azulzinho, né? Ele tem o seu encapsulamento e tem uma especificação aqui atrás dele. Ele bota alguns dados aqui, mas é só os dados de tensão, fabricação, né? Não tem muito mais informação aqui, é o que a gente viu, é o que está no datasheet mesmo. E aí, 4 pinos, né? Então, um VCC, o dado, o 3 não é conectado e o 4 é o ground. Então, vou colocar aqui no meu protoboard, que já está preparado para recebê-lo. Vou colocar aqui. Deixa eu ver se eu estou colocando o pino certo. Não, aqui é o ground. É o dado aqui. Beleza. Coloquei aqui o DHT. Aí eu vou energizar o meu Arduino. E aqui, vamos olhar então agora para o nosso programa. O que eu preciso? Eu preciso incluir essa biblioteca dht.h. Então, como a gente já aprendeu a ver, né, a biblioteca, você vem aqui em incluir biblioteca, gerenciar bibliotecas e vai procurar por DHT. E aí é essa aqui, ó, DHT Sensor Library. Aí você clica aqui em instalar, certo? Não tem nenhum erro, é bem simples mesmo e as outras aqui são para outros tipos de programa, né? Podem funcionar também com esse sensor, mas esse programa aqui que eu vou disponibilizar para vocês está utilizando essa aqui que é a da Adafruit, beleza? A famosa fabricante de outras placas aí, Arduino também. E aí aqui o programa é muito simples, gente, não tem nada de complicação. A gente declara qual que é o pino que eu estou instalando, qual que é o tipo do sensor. Se fosse um 22, eu colocaria aqui 22, tá? No caso é o 11, eu vou deixar 11 mesmo. Falo aqui, faço uma declaração do DHT, chamando o pino e o tipo. E aí eu crio 2 variáveis, uma variável para umidade, uma variável para temperatura. Aqui eu vou fazer a exibição do valor dentro da serial. Então eu iniciei a serial, iniciei o meu DHT. E aí o que eu faço? Aqui eu estou fazendo uma leitura da umidade, fazendo a leitura da temperatura, ok?
E depois eu tenho aqui um check, porque às vezes esse sensor ele é um pouco lento. Então, se o Arduino foi muito rápido na sua escrita e o sensor não estava pronto ainda para enviar um dado, ele vai mandar um número não número, ele vai dar uma resposta errada para o Arduino. Então, o que o Arduino faz aqui? Ele checa esse isNaN. O que é isNaN? isNaN, o NaN é not a number, não é um número em inglês. Se ele está falando é um não número, aí quer dizer que ele falhou em ler o sensor. Tanto se é um não número a temperatura ou a umidade, aí o que vai acontecer? Ele falhou em ler o sensor. Se é um número, aí esse if vai dar falso. Aí ele cai aqui dentro do else e vai escrever dentro da serial qual que é a umidade e qual que é a temperatura. Então vamos agora gravar esse programa no Arduino e vamos dar uma olhada na serial para ver como que ele funciona. E aqui dentro da serial, simples assim. 58% de umidade aqui no meu quarto e 28 graus. Está quentinho aqui também. Ok? Eu estou com um secador de cabelo e a gente vai ver daqui a pouco como que esse valor vai variar. Então, antes de fazer isso, vamos agora ver como que funciona com um display. Então, o display, o que ele tem? Mostrando aqui o display. É um LCD, então eu tenho uma aula também onde eu usei um desse carinha aqui no Tinkercad. E qual que é a diferença dessa aula do Tinkercad? Eu vou deixar o card aí para vocês olharem, se quiserem, para esse display aqui que eu tenho em mãos. Lá eu conectei esses pinos aqui de cima diretamente no Arduino. Aqui não. Aqui o que eu fiz? Eu soldei esse módulozinho adaptador para I2C. Ou seja, eu criei um barramento aqui I2C usando essa plaquinha e ele vai converter o I2C num sinal que o meu LCD entende, ok? Então, qual que é a grande vantagem? Aqui eu precisava de uns 7, 8 fios, eu não lembro exatamente quantos fios eram conectados ao Arduino. Eram muitos fios. E o I2C usam quantos fios mesmo? 2 fios apenas. 2 fios, nada mais do que isso. Então, usando essa plaquinha aqui, eu tenho a regulagem aqui desse potenciômetro, né, com esse trimpotezinho aqui. Eu regulo o brilho do meu LCD se eu precisar e acabou, não tenho mais nenhuma necessidade de outra configuração. Conecto via I2C com o meu Arduino. Existe já uma biblioteca prontinha para isso e a gente vai ver ela aqui agora. Então aqui esse é o programa que já tem também o meu display LCD. E aí o que eu preciso? Eu preciso instalar essa outra biblioteca aqui, ó, Liquid Crystal I2C. Vamos dar uma olhada lá no gerenciador de bibliotecas. Eu vou digitar aqui Liquid Crystal. Então, aqui eu preciso instalar essa aqui, ó, Liquid Crystal espaço I2C, ok? Frank de Brabander, né? Sei lá como que fala esse nome desse caboclo aqui. Mas é essa aqui que a gente está usando, ok? E aí ela que a gente vai chamar as funções. Então, como que funciona? Ele vai ter um endereço, ok? E o endereço costuma ser esse endereço 27. Se não for esse endereço, existe um jeito de fazer o check de qual que é o endereço I2C que a gente está utilizando. Se vocês tiverem dificuldade, coloque aí nos comentários que eu vou dar um help para vocês nisso. E aí eu misturei o programa que a gente acabou de ver com esse display. Então aqui eu vou ter também a mesma configuração do meu DHT, vou ter criando aqui as variáveis de temperatura e aqui eu tenho eu tenho um passo adicional. Eu inicializo o meu LCD, ok? Inicializei ele,
acendi o backlight dele para ele ficar mais visível e vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Fiz uma leitura da umidade e da temperatura. E agora, o que eu fiz de diferente? Ao invés de escrever na Serial Monitor, eu estou escrevendo no meu LCD. Então, se eu quero escrever na primeira linha, eu ponho aqui o meu cursor na primeira célula, que é 0 linha e 0 célula, que vai ficar lá mais à esquerda e para cima possível. E depois eu vou escrever a temperatura na linha de baixo. Ela vai ficar aqui na linha de baixo, 0 coluna é aqui e 1 linha é a de baixo, 0 linha é a linha de cima. Ok? E aí o que eu escrevo? Eu vou escrever U de umidade, 2 pontos, espaço, escrevo a umidade, que é o valor que está na minha variável, e aí eu coloco 1%. Mudo o cursor para a linha de baixo, escrevo T, 2 pontos, espaço, vou escrever o valor que está na variável temperatura e escrevo depois espaço DGC. DGC é Degrees Celsius, né, que em inglês é o que eu costumo utilizar, graus Celsius, né? Para não precisar ter que fazer aquela bolinha do Celsius lá, eu uso o DGC, fica mais fácil. E aí eu faço um delay de 1 segundo novamente, ok? Então vamos gravar esse programa no Arduino e vamos ver como que ele funciona. Ok, gente, então aqui eu tenho, vou deixar aqui, vocês estão vendo aí bonitinho, né? Nosso sensor está ali em cima e aqui está o display. Aumentou um pouco a umidade e agora eu vou usar o meu secador de cabelo para a gente dar uma variada nesses valores aí. O secador aqui. Olha lá, hein? Como que seca o ar rapidinho. E a temperatura vai lá para cima também. Opa, chega, tá bom. Legal, né? Ficou bem seco. Quase chegamos no limite dele. O limite dele é 20%. Chegamos a 57 graus. Ó, meu Arduino até ficou um pouquinho quente aqui, morninho. Mas é isso. Então, gente, essa é um sensor muito útil. A gente pode usar em estações, podemos usar em controles de por exemplo, uma chocadeira, né, alguma estufa, algum laboratório que eu preciso ter um controle mais apurado. O legal aqui do canal é que eu estou trazendo todos esses sensores, esses módulos, essas placas de forma independente e a gente pode ir montando um com o outro conforme que vocês acharem legal. Por exemplo, eu posso plugar esse sensor com o Node MCU, com o ESP8266, né? Posso plugar ele junto com um leitor de cartão SD card, aí eu gravo os dados dentro do SD card. Posso fazer um web server, né? Eu vou fazer uma nova aula gravando numa EEPROM, uma EEPROM externa. Essa é uma aula que eu pretendo fazer muito em breve. Posso mostrar no display, como eu estou fazendo aqui nesse vídeo. Então são diversas possibilidades que a gente vai combinando um sensor com uma placa, um jeito de transmitir dados com o outro e funciona bem legal, a gente vai criando as nossas próprias aplicações. Espero que tenham gostado da aula, continuem acompanhando os nossos vídeos, se inscrevam aí no canal, não deixem de acompanhar todos os nossos vídeos de projetos e também aulas de eletrônica. Se tiverem qualquer comentário, qualquer dúvida, qualquer sugestão de novo vídeo, escrevam aí abaixo e espero vocês no próximo vídeo. Um abraço e até a próxima.